São 10 horas e 12 minutos. O Brasil fechou mais de 265 mil vagas de emprego agora no mês de dezembro, mas encerrou o ano passado com a criação de 2 milhões e 730 mil vagas. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Trabalho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, ao vivo agora, com o economista da LCA Consultores, o Cosmo Donato. Cosmo, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo, bom dia aos espectadores. Cosmo, como é que você avalia o resultado num todo? A gente destacou ali o mês de dezembro, mas o mês de dezembro é um mês em que ocorre um pouco mais de fechamento de vagas mesmo, né? Há muitos contratos temporários. Como um todo, ao longo de 2021, um ano ainda de pandemia, ainda de restrições, de vacinação ao longo de um período que só ganhou mais tração a partir do segundo semestre, o resultado é bom? O resultado ele é excelente, tá? Nós estamos falando aí de basicamente um recorde de criação de vagas em período de pandemia. O que a gente tem que olhar é que a pandemia ela fechou muitos postos de trabalho, principalmente ela impediu o informal de trabalhar, mas da mesma forma que ela impediu, né, ela também criou oportunidades. Então você teve que contratar. Empresas tiveram que contratar muitos profissionais, por exemplo, na área de tecnologia, para dar suporte, né, às novas demandas das famílias que vieram a ocorrer nesse período, né? Você passou a consumir mais na sua casa, você demandou mais produtos via e-commerce, por exemplo. Então, né, você conseguiu ter, vamos dizer assim, um movimento bastante positivo, mesmo dentro da pandemia, quando a gente fala do emprego com carteira assinada. E quando a gente olha para um dezembro negativo, né, até mesmo como você mencionou, dezembro é um mês de fechamento de vagas, porque você demite os temporários, mas ainda assim é um dezembro que demitiu menos que a média de anos anteriores. Então esse dezembro, né, negativo, ele não desqualifica esse ano muito bom que a gente teve, tudo bem? E mesmo que ele tenha ficado até um pouco mais negativo do que foi o dezembro do ano passado, você passar a demitir mais temporários, etc., é um sinal que você contratou também. Então, de certa forma, é um sinal de que a gente estaria voltando, vamos dizer assim, à normalidade, tá? No momento de saída de pandemia. Então, a gente pode dizer sim que do ponto de vista com emprego com carteira assinada, nós ainda estamos no bom momento, tudo bem? Sim, agora, Cosmo, o que é que provocou essa recuperação? Porque a economia cresceu, mas ela basicamente compensou, não o todo, mas uma boa parte daquilo que a gente perdeu em 2020, né? Então a gente está vendo aí uma recomposição do que foi fechado por causa da pandemia. O que é que explica exatamente esse crescimento no número de vagas de emprego, se a gente não teve crescimento real da economia, digamos assim, na comparação com a perda de 2020? Claro. Bom, a gente teve ainda um ano de 2021, né, sob o efeito do BEM, que era o Programa de Preservação do Emprego. Então, lá, durante a pandemia, quando o governo tomou várias ações visando preservar essas vagas para que as empresas não demitissem, né, podendo até diminuir o número de horas trabalhadas, suspender contratos, diminuir remuneração, né, isso gerou um período de estabilidade para esses empregados que se estendeu durante todo o ano de 2021. Então, isso fez com que as demissões elas diminuíssem, ficassem num patamar, vamos dizer assim, abaixo do normal, né? E, obviamente, você teve também, né, umas contratações atípicas, como eu mencionei anteriormente, você teve mudanças de hábitos, mudanças de padrões das famílias que criaram oportunidades. Então, na medida que, por exemplo, né, as famílias deixaram de consumir nas ruas, né, elas passaram a consumir em casa. Então, você criou, né, empregos e esses empregos se concentraram em empregos formais, né, em detrimento dos informais que perderam oportunidade de trabalho. Então, a gente pode dizer que teve uma troca também. Tudo bem? E podemos dizer basicamente que uma conjunção desses fatores, né? Diminuição de demissões e oportunidades no setor formal. Cosmo, a Priscila Asbeck, nossa analista de economia, quer fazer uma pergunta para você também. Priscila? Bom dia, Cosmo. Obrigada pela entrevista. Bom dia, Colombo, a todos que nos acompanham. Cosmo, queria juntar esses dados do CAGED de empregos formais com o que a gente tem visto também de leitura da PNAD, do IBGE, que é mais abrangente, mostra mercado informal e mercado formal juntos. O que a gente teve aí dos últimos dados da PNAD foi também uma recuperação do mercado de trabalho, mas com muita gente entrando na informalidade, por isso um rendimento em queda. O que alguns economistas, analistas de mercado agora estão dizendo é que esse resultado do CAGED é uma fotografia do passado, né? Que o que preocupa é o que vem
pela frente. À luz desses dados de queda de rendimento, apesar desse saldo positivo de vagas formais no ano, o que a gente pode esperar para 2022? Claro, né? Esse CAGED super positivo, ele foi, na verdade, né, uma realização de um contexto de pandemia. Então, ele descolou do que realmente estava acontecendo na economia. Se a gente olha para o que aconteceu na economia, a gente realmente vê esses impactos, principalmente no rendimento. Estamos contratando empregados com carteira assinada, mas esses empregados eles estão ganhando muito menos. Tá? A maior parte da geração de vagas, de salários, basicamente de remunerações igual ou pouco superior ao salário mínimo. Então, daqui para frente, né, com a economia já normalizada, esse efeito, né, ele perde força. E essa economia crescendo pouco, ela acaba sendo mais influente. Então, a gente vai entrar, sim, no ano de 2022, criando menos vagas formais de trabalho, e a gente não deve ver uma recuperação forte de salários. Tudo bem? E esse vai ser o grande desafio para o ano que vem. A gente conseguir promover crescimento para tentar melhorar essa qualidade do emprego, né? Que aí justamente esse é o ponto fraco do mercado de trabalho atualmente. Agora, Cosmo, onde é que estarão os empregos em 2022? Quais são aqueles setores que tendem a contratar mais e aqueles que tendem a contratar menos ou, eventualmente, até ter de dispensar mais funcionários do que contratá-los? Não, claro. A gente ainda tem setores que eles estão muito atrás na recuperação quando a gente fala de pandemia. Esse movimento de vacinação, de pessoas retornando à rua, consumindo, né, não mais em casa, é algo muito recente. Então, você ainda tem espaço, né, suficiente para a gente observar um crescimento de vagas, né, de geração, comércio, serviços, principalmente serviços prestados às famílias, tudo bem? Mas com uma economia fraca, com menos renda, etc., e até possivelmente desaceleração de consumo, talvez não seja um crescimento tão expressivo, então a gente veja uma perda de fôlego, né, na criação de empregos na indústria, por exemplo, a construção civil, que foi outro setor que despontou aí durante a pandemia. Agora, também ela pode ser um setor que venha a perder força agora em 2022, principalmente porque a gente está em um momento de alta da taxa de juros, né? Ou seja, dificultando, né, a questão de você conseguir adquirir um imóvel, aumentando os custos de financiamento, por exemplo. Isso pode acabar interferindo, tudo bem? Priscila? Cosmo, a gente viu pelos resultados de dezembro que comércio foi o único setor, então, que criou vagas, né? Você falou já de construção civil. Queria saber como que fica esse efeito de aumento de juros no mercado. Então, afeta muito construção civil, que foi afetado no mês de dezembro, mas também considerando que a gente pode ter essa abertura ganhando mais tração ainda para esse ano, ainda que a previsão seja de um crescimento de PIB de 0,3%. Quer dizer, no frigir dos ovos, você acha que a gente termina o ano de 2022 com a criação de empregos talvez estável, ou você acha que dá para ter algum avanço com essa reabertura? Como que você acha que fica aí a perspectiva? Nós teremos avanços, tá? Como eu falei, principalmente em comércio, que é um setor que ficou bastante para trás, mas se nós olharmos para o mercado de trabalho como um todo, né, e a gente somar a criação de vagas de todos os setores, desde a agropecuária, indústria, construção civil, a gente vai ter um ano muito mais fraco do que a gente teve no ano de 2021. Tá? Você não vai ter mais empregos, né, demissões sendo evitadas pela estabilidade promovida pelos programas de preservação ao emprego. E justamente, né, uma economia que não cresce, né, ela acaba tendo impactos muito significativos. Então, esse bônus, né, que foi gerado pela vacinação, pelo retorno das atividades por causa da pandemia, ele perde força, tá? Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma criação de vagas aí em 2022 muito inferior a 1 milhão, né? Talvez até inferior até 1/3 do que você teve no ano de 2021. Essa é a nossa expectativa hoje. Muito bem, nós conversamos com o economista da LCA Consultores, Cosmo Donato. Cosmo, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para você, até a próxima. Bom dia a todos, até a próxima. Obrigado. Priscila, a gente volta a conversar daqui a pouquinho aqui no Novo Dia da CNN Brasil.